E para uma outra leitura dos jornais, convidamos Manuel Reis Campos, é presidente da Associação dos Industriais da Proteção Civil e Obras Públicas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A sua primeira sugestão de leitura vai justamente para as eleições em Angola, que está em vários jornais, mas está também na capa do Diário de Notícias, que mostramos desde logo. Este é um tema que interessa particularmente a Portugal, porque é um grande parceiro comercial, nomeadamente na área da construção civil, a área que conhece bem. Segue, por isso, com redobrada atenção a contagem de votos em Angola. Bom dia. Muito obrigado por esta oportunidade. Realmente Angola, e hoje vários jornais fazem menção, quase todos, e para nós, como disse, é um assunto de extrema importância. Primeiro porque, independentemente dos resultados que neste momento Angola e o ato eleitoral vai ter, há de facto, estamos a viver, ou vamos viver, um novo ciclo em Angola. Um novo ciclo que foi passado, enfim, no Presidente, e para nós e para as nossas empresas, Angola é um país determinante. É um país que, para as empresas que perspectivaram o seu trabalho em Angola a médio e longo prazo, vem naturalmente com redobrada esperança esta questão e o ato eleitoral que ocorreu de forma pacífica e, portanto, neste momento aquilo que nos leva a pensar é que Angola vai continuar a ser importante em termos geoestratégicos, em termos de relações com Portugal, mas também para o setor da construção, que aqui represento. Só para ter uma ideia, o setor da construção, que tem em termos de faturação, de volume de faturação posterior à internacionalização, é da ordem dos 10,4 mil milhões de euros, e nós, o mercado angolano, representou o ano passado cerca de 34% da exportação. E, portanto, estamos a falar de um volume muito importante, estamos a falar de milhares de empresas que estão em Angola. Claro que não posso esquecer o problema dos pagamentos, o problema do acesso às divisas. Justamente porque está a atravessar uma situação muito complicada. Naturalmente. E, de resto, a recuperação económica será um dos grandes desafios do próximo Presidente. Certo. Eu estou certo que o novo elenco vai, naturalmente, dar continuidade, digamos, à relação que existiu e que existe neste momento entre os dois países e particularmente ao setor da construção. Mas o setor da construção tem-se ressentido fortemente desta crise que se vive em Angola? Naturalmente que todos os projetos que Angola tinha, com o petróleo a mais de 100 dólares o barril, depois com esta quebra de 50, naturalmente que houve restrições, houve problemas com divisas, houve problemas com pagamentos, houve retorno de trabalhadores, mas as empresas continua, mas neste momento as empresas portuguesas continuam a apostar e continuam a entender que o mercado angolano é um mercado potencial, é um país que, quando nós temos as melhores relações, estou a falar em termos empresariais, e, portanto, eu estou convencido que neste momento, não obstante os problemas que existem, Angola continuará a ser um mercado potencial para as empresas portuguesas. Interessa também garantir a estabilidade política, e isso aparentemente está a ser conseguido. Certo. A sua segunda sugestão, podemos lê-la no jornal I, que faz de resto a manchete, é tema de capa, a invasão francesa. São já cerca de 30 mil os franceses a viver em Portugal, e isto, do seu ponto de vista, é uma boa notícia. É uma boa notícia, e eu acho que é importante, porque hoje estes temas imobiliários são temas de quase todos os dias dos jornais, e faz a manchete também todos os dias. Quando falamos dos preços das casas, do arrendamento, das taxas de juros, do investimento público, do investimento privado e do investimento estrangeiro, e quando falamos hoje também em fenómenos novos do alojamento local, da falta de casas para os jovens, quando falamos em fiscalidade nova que vai entrar agora em vigor em setembro sobre o património imobiliário, nós estamos a falar de um tema que é um tema que abrange toda a gente e que é um problema e é por isso que eu escolhi também no ponto 3 a questão do turismo como motor desta nova realidade. Mas são fenómenos novos.
e se nos lembrarmos aqui há uns anos, nós dizíamos que havia tanta casa sem gente e tanta gente sem casa. Era um slogan que diziam, porque entendia-se que Portugal tinha casas a mais. E não é esse o seu entendimento? Não foi nunca, porque nós temos um património que foi envelhecendo, temos mais de 1 milhão de casas com problemas, temos casas sobrelotadas e, portanto, nós há muito que entendemos que a reabilitação urbana era fundamental para colocar no mercado um verdadeiro mercado de arrendamento, que casas mais ajustadas à Bolsa dos portugueses e, por outro lado, esse arrendamento e o arrendamento normal, que é aquele que nós entendemos, seja competitivo, seja, digamos, a um nível que seja acessível. Mas, na verdade, o que estamos a assistir, pelo menos nas grandes cidades, é um inflacionar do preço das casas, justamente decorrente desta procura externa de clientes com dinheiro. Nós começamos primeiro a verificar isso nos centros das cidades, nos centros históricos. Mas há mais cidade para além dos centros históricos, há mais país para além das cidades. E, portanto, aquilo que nós entendemos é que deve ser alargado este processo. E, portanto, o turismo tem sido um dos pontos importantes. É por isso que vemos nesta notícia que há uma nova vaga de imigrantes, e que é constituída essencialmente por profissionais reformados, por profissionais qualificados, por reformados, por inclusivamente pessoas do ramo artístico, ou seja, que escolhem Portugal, porque Portugal, além de ser bonito, é um país maravilhoso e, portanto, Portugal tinha de acontecer o que está a acontecer. E precisam de casas para viver, isso é uma boa notícia sempre para as construtoras. Vamos cruzar com a sua terceira sugestão, que está no Jornal de Negócios. Turismo e investimento imobiliário. O imobiliário português está a atrair capital do Médio Oriente e da Ásia. Este é um fenómeno recente. É um fenómeno recente. Aliás, Portugal tradicionalmente era um mercado em que o primeiro país a procurar Portugal era o Reino Unido. Hoje já são os franceses e começam os chineses, através dos bichos gold, que estão praticamente que estão estagnados, mas que nós entendemos que continuará a ser o nosso país atrativo e tem de ser concorrencial com o nosso país, o país vizinho, Espanha. E, portanto, este mercado, esta atração do turismo pelo nosso património e pelo nosso país, de facto, está a dar origem a uma onda que deve ser aproveitada. Nós entendemos que esta questão do turismo, se for bem aproveitado, ganharemos competitividade, é bom para a economia, é bom para o emprego, é bom para o setor, naturalmente. Mas não lhe parece que devíamos pensar já numa espécie de regulação para tentarmos proteger os centros da cidade e povoá-los não apenas com os reformados com capacidade financeira? Olha, eu conheço as cidades, Lisboa e Porto, e conheço outras cidades, e se falarmos do Porto, onde estamos, o Porto está vazio, portanto, ninguém saiu de lá. Ele não existia, quer dizer, praticamente nós temos o centro histórico, não tinha gente. Quando começou a aparecer os turistas e quando começou a aparecer alguma oportunidade, quando nós falamos no alojamento local, que é uma questão, o alojamento local ainda representa pouco em relação ao arrendamento normal. É necessário ter cuidado com o agravar dessa situação, mas para já não é um problema... E sobretudo regulamentá-lo, porque muito há que escapa às malhas da... Tudo deve ser regulamentado. Agora, dizer que o turismo que está a tirar gente dos centros das cidades, não estava lá ninguém. E, portanto, os centros das cidades ganharam, todas as cidades ganharam com o turismo. E aquilo que se passa não é só em Portugal. É também na nossa vizinha Espanha, que está à nossa frente ainda em termos de turismo. E, portanto, eu acho que nós devemos saber aproveitar bem esta onda positiva do turismo, sem naturalmente prever e evitar excessos, sejam eles de onde vierem. Muito bem.
Dirige uma associação com mais de 100 anos, 125 anos, com um passado, uma folha de serviço na promoção do setor, na defesa dos interesses, num acompanhamento pormenorizado da realidade. Sofreu também com o período da Troika e da crise de 2008. Os números de 2016 no setor da construção davam a entender já uma recuperação. Pergunto-lhe se, com base nos dados disponíveis já em 2017, este vai ser um bom ano para o setor? Em termos de imobiliário, sim. Em termos de internacionalização, é um momento também de alguma alteração e de algum posicionamento no exterior. As nossas empresas são empresas com grande capacidade técnica. Em termos de investimento público, eu acho que neste momento, o nosso país não tem feito, não tem havido investimento público. O investimento público, neste momento, é dos menores, é de níveis de há 30 anos atrás. Está-se a falar neste momento outra vez na necessidade... justamente António Costa desafia o PSD para um pacto justamente para pensar o investimento público no Portugal 2020. E eu acho que é a altura de pensar, porque nós não podemos, um país que tem esta atratividade do investimento público, do investimento estrangeiro, que tem esta atratividade do turismo, não pode ficar aqui de mãos atadas em relação a aeroportos, em relação a infraestruturas que são necessárias. Quando se fala em infraestruturas, normalmente fala-se em infraestruturas rodoviárias. Há muita infraestrutura que não é rodoviária e, portanto, o nosso país tem de acompanhar esse progresso. E, portanto, é bom que, neste momento, os poderes públicos reconheçam a necessidade de ver no investimento público uma forma de crescimento da economia e do emprego. Como sabe, já há alguns setores, nomeadamente à direita, na oposição à direita, que dizem temer um regresso da política despesista com base no investimento público. Não é essa a sua perspectiva? Aquilo que o país necessita em termos de obras não é um problema partidário, é um problema político, é um problema do país, é um problema da cidade. Portanto, eu não vejo na necessidade que o país tem de dar resposta em termos de infraestruturas, não vejo que aqui... Mas quais são as necessidades em termos de infraestruturas que vê como prioritárias? Nós tivemos no governo anterior, que não sei se está de acordo ou não, mas tivemos um programa que era o PETI 3+, que era desde 2014 a 2020 e que está praticamente parado. Era um conjunto de obras aeroportuárias, portuárias, ferroviárias, também algumas rodoviárias, plataformas logísticas e, portanto, englobava todos os grandes projetos que o país necessita. Nós estamos ultimamente a falar que os nossos aeroportos não têm capacidade de dar resposta ao turismo que temos. Mas não é só isso. E, portanto, estamos a falar de infraestruturas, que neste momento este governo também está de acordo. Eu penso que é curioso como há alguma controvérsia que eu tenho ouvido falar, mas ambos estão de acordo com a necessidade do país ter as infraestruturas que tem de ter. Portanto, com a recuperação no imobiliário e com uma perspectiva de maior investimento para a segunda parte da legislatura, prevê que 2017, 2018 sejam já anos de recuperação do setor? Eu acho que sim. Eu acho que o setor, neste momento, ele foi redimensionado, foi adaptado à realidade, ao ajustamento, e neste momento considero que era natural que um setor como o nosso, um setor dinâmico, um setor inovador, um setor que representa, digamos, e que tem esta postura em termos do mundo, não cumpra o seu papel, digamos, na economia. E, portanto, eu acho que o nosso setor está cá para ficar. Agradeço-lhe ter vindo à revista de imprensa e pela proposta de análise que aqui nos trouxe. Nós fazemos agora um curtíssimo intervalo, voltamos já a seguir, volte connosco.